Bom dia. Bom dia. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma manhã do Evangelho. Mais um dia que a gente vai iniciar fazendo a leitura do Evangelho, abrindo nossa casa, abrindo principalmente nosso coração para ouvir os ensinamentos de Jesus, refletir sobre eles. Bom dia, Jaqueline Macedo, bom dia, Andréa Cavalcante. Só vou pedir logo para que, se alguém puder, me dar logo um retorno com relação ao áudio, se a imagem está ok, não está ouvindo. Bom dia. E agora, como é que estamos? Estão conseguindo me ouvir? Bom dia, Pati. E aí, Jaqueline, está conseguindo me ouvir agora? Bia, Nath, para que a gente possa logo dar o início ao nosso evangelho. Só queria um retorno. Está ótimo, né, André? Obrigada. Obrigada, Paty. Que bom que está tudo certo. Obrigada. Gente, então vamos pegando logo o nosso evangelho. Se você tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 13, o item que a gente vai estudar hoje é o item 11, a beneficência. Ele fica dentro desse capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Eu adoro esse capítulo. Ele traz muitos ensinamentos no nosso dia a dia, nosso comportamento, nossa conduta moral, especialmente no ponto da caridade. Que bom, Bia, obrigada. Que bom que está ótimo. Jaqueline, então deu tudo certo. Que bom. Olha, se vocês também quiserem, peguem uma água para a gente deixar do ladinho enquanto a gente faz o evangelho, a espiritualidade, nossos guias, anjos guardiães, eles vêm para magnetizar a água. Então, e é um momento especial que a gente vai abrir nossa casa para refletir sobre os ensinamentos de Jesus e iluminar o nosso dia. Nosso dia vai se transformar, né? Então, vamos lá, vou fazer nossa oração. Mestre amado Jesus, em teu nome, convidamos os bons espíritos para virem nos assistir nesse momento, para entrar em nossos lares, estarem aqui do nosso ladinho, nos cercando, derramando bons fluidos sobre nós, enchendo nossa casa de luz, espalhando energias de amor que contagiam todos nós, todos os nossos familiares. Nesse momento em especial, todas as sombras, tudo se desfaz, porque é a luz que entra em nossa casa para trazer a paz que necessitamos diariamente. Peço tua permissão, em especial teu auxílio, para que eu possa transmitir teus ensinamentos com a responsabilidade necessária, buscando tocar o coração de cada um. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Pois bem, gente. Então, o Evangelho, o item que a gente vai estudar hoje é a beneficência, o item 11. Eu vou fazer a leitura dele e depois a gente vai refletir sobre ele, tá ok? Aí, quem quiser ir me acompanhando, vou iniciar. A beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias. As alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas.
Esse sentimento que faz com que se olhe o trem com o mesmo olhar com o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes? Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando representantes da divindade entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes de súbito esses semblantes descorados iluminarem-se de esperança, porque não tinham pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que penetravam como agudo punhal no coração materno: eu tenho fome. Compreendei que quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde um instante antes não via senão o desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são os mais dolorosos. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador: quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Em te praticando, eles criaram para si alegrias infinitas para o futuro, e durante seu auxílio na terra, tu lhes serás a consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhe fala e lhe diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vede quanta miséria a aliviar, quantos pobres, crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer e lhe fechar os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Não vos lamenteis, mas ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai as mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro a todos aqueles que, deserdados dos bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis nesse mundo alegrias bem suaves e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Então, esse item que fala da beneficência, ele sintetiza 2 pontos centrais que a gente deve concentrar aqui em nossas reflexões. Prazer de fazer a caridade, que traz uma satisfação, um prazer especial ao nosso coração, e a questão de que os fortes devem socorrer e ajudar os mais frágeis, os mais fracos, aprendendo sempre a não reclamar das nossas mazelas particulares, porque sempre tem alguém que está sofrendo mais, está passando por uma dificuldade maior, ou talvez seja uma dificuldade que se iguale à sua, mas que ele não tem as mesmas condições de superar e está pedindo socorro, ajuda. Então, o que a gente pode falar sobre beneficência? Beneficência é um ato de fazer o bem, de beneficiar o próximo. Mas será que a gente pode dizer que beneficência é o mesmo que caridade? Eles são sinônimos? Eu penso que beneficência deve ser sinônimo, é o que deve ser. Mas a gente sabe
eu fiquei pensando em certas instituições que hoje se autodenominam como instituições beneficentes, né? Casas que cuidam de idosos, de crianças carentes, e elas são chamadas de casas beneficentes, porque buscam praticar o bem. Se uma dessas casas, por exemplo, não cuidam bem das suas crianças ou dos seus idosos, a gente pode dizer que elas são beneficentes de verdade? Então, a beneficência é para ser sinônimo de caridade. Ela é simplesmente fazer o bem sem olhar a quem, né? A verdadeira caridade ou a verdadeira beneficência é aquela que já fazemos sem nem pensar. É um ato natural. Quando a gente fala, logo no início dessa mensagem, ele fala de um prazer, né? Qual é a festa aqui desse mundo comparável à alegria que a gente sente quando a gente ajuda alguém? Então, a gente sente um prazer especial. É algo que mexe com a gente não consegue explicar bem quando a gente faz um bem a alguém. Mas eu penso que essa satisfação seja tipo uma retribuição. Eu estou devolvendo o bem que eu tenho, né? Buscando fazer com que aquele próximo, o meu próximo, sinta o bem que eu gostaria de sentir ou que eu já estou sentindo também. E a caridade não é, a gente não pode dizer que caridade, eu pelo menos não vejo assim, que caridade seja um favor, eu estou fazendo um favor para alguém. Eu acho que caridade é auxílio mútuo, é algo que tem que partir naturalmente, de dentro do coração, não é um dever, uma obrigação, né? A gente precisa pensar que fazer o bem, eu estou ajudando alguém sem esperar nada em troca. E por isso que a gente tem que lembrar que sem esperar nada em troca e sem esperar aplausos de ninguém, publicidade de ninguém. E porque é o que o capítulo mesmo fala, né? Que sua mão esquerda não saiba o que dá sua mão direita. Aos olhos de Deus, qualquer auxílio que você dê para alguém, se tiver ostentação, não vai ter mérito nisso, né? Jesus, ele não pede que a gente faça milagres, que a gente transforme o mundo, né? Bom dia, Serina. Bom dia, Larissa. Tudo bom com vocês? Pois bem, Jesus não espera que a gente faça milagres maravilhosos, extraordinários. Ele pede apenas que cada um de nós transforme a si mesmo e que a gente atue onde Deus nos colocou, fazendo o melhor onde a gente está, né? Então, já que a gente está falando de Jesus, o que seria caridade para Jesus? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, ele diz que caridade é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, a caridade ela não é restrita à esmola, né? Andréa Cavalcante está dizendo que caridade é compartilhar o que temos tanto material quanto moral. É com isso ainda ganhar infinitas aprendizagens de amor. Muito bonito, Andréa, é isso mesmo. Linda essa sua reflexão. E o Alexandre, ele diz: a prática da caridade é a forma mais rápida e direta de conseguirmos iniciar a nossa reforma íntima. Está coberto de razão. Né? A gente percebe que muda algo aqui dentro da gente quando a gente estende a mão para alguém. É sinal de que algo está mudando dentro da gente, está se transformando. Então, é claro que é importante a caridade material, né? Como na mensagem diz,
que Jesus fala que você vestindo um pequenino, um pobre, é a ele mesmo, Jesus, que você estará vestindo. Mas a caridade, ela é muito ampla, né? O Evangelho todo nos mostra isso, que ela abrange absolutamente todas as relações que temos com os nossos semelhantes. Se a beneficência é fazer o bem, esse ato já me faz associar com o homem de bem, né? E o homem verdadeiramente bom é aquele que procura diminuir a distância que possa existir entre ele e aquele a quem ele presta caridade. A mensagem também diz isso. Você ter um olhar para aquela pessoa sem ver nenhum obstáculo, sem ver um distanciamento insuperável. Você se aproxima daquela pessoa, lembrando que ela é igual a você, filho de Deus, Deus a ama tanto essa pessoa quanto você, igualmente, sem distinção. Então, a sua felicidade para Deus tem que ter a felicidade também daquele irmão. Deus, como um pai, vendo irmãos se ajudando, traz, né, agrada muito a ele, né, a Deus. Então, o homem de bem, ele que compreende a caridade, ele se antecipa ao infeliz, né, aquela pessoa que está passando por um problema grave, sem esperar que ele lhe estenda a mão, né? Você se antecipa e vai lá. Isso evita o verdadeiro pobre de espírito, ele vai se sentir menor tendo que pedir socorro. Então você, buscando evitar aquela humilhação, você busca ir até ele e ajudá-los. Às vezes ele nem percebe que você notou aquela dor, aquele sofrimento pelo qual ele está passando, e você já fez com que ele encontrasse as forças ou melhorasse, né? Um auxílio, seja material, ou seja de uma conversa, um conselho, né? Você estendendo a mão de uma forma geral àquela pessoa antes mesmo que ela lhe peça socorro. Então, a verdadeira caridade, ela está mais nesse gesto do que no fato em si. É algo que nasce da gente, como eu disse antes, naturalmente. A gente parte em busca de ajudar alguém, e esse gesto representa algo muito maior do que o fato em si, a caridade em si. E há uma mensagem do Espírito São Vicente de Paulo, no Livro dos Espíritos, que ele diz: é preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado não é sempre aquele que pede. O receio de uma humilhação retém o verdadeiro pobre e, frequentemente, ele sofre sem se lamentar. É a este que o homem verdadeiramente humano sabe procurar sem ostentação. Então, como a mensagem também falou, que a gente precisa não lamentar verdadeiramente o homem pobre de espírito, ele não se reclama. A gente conhece, acho que todo mundo aqui que está agora no Evangelho conhece alguém que está passando por algum problema muito sério, muito grave, e a gente se admira: poxa, a pessoa está passando por um problema tão sério, não reclama, não murmura. E isso mesmo é uma virtude. Eu queria dar um exemplo dessa questão de auxílio mútuo, né, que a gente precisa aprender com a questão da caridade. Então, na época de Jesus, na época, acho que até antes dele, Moisés, na época de Moisés, os terrenos daquele templo, lá na região, eram divididos em quadrados ou retângulos, como aqui também a gente divide os terrenos daqui em quadrados ou retângulos. E nele você poderia plantar também em quadrado ou em retângulo. Só que a colheita, ela tinha que ser em forma de círculo. Por que será que a lei da época de Moisés, na época de Jesus, tinha
estabelecido isso, que a colheita tinha que ser em círculos, não poderia tirar as pontas. Então, tudo que ficasse numa plantação, que ficasse nas pontas desse quadrado, desse retângulo, tudo que ficasse nessa região, as pessoas donas daquele terreno que fizeram a plantação não poderiam colher. Eles faziam a colheita em círculos, depois deixavam lá. Eles não colhiam e esperavam que viessem os pobres da época e viessem retirar o fruto daquela plantação, a colheita. Então, a própria pessoa, ou as pessoas que fizeram a plantação, eles não colhiam para os pobres, eles deixavam aquela parte reservada para eles, mas eles depois deixavam lá direitinho para que eles viessem, os pobres viessem depois e fizessem a colheita eles mesmos. O que aí que isso significa assim, para Jesus? Jesus não veio resolver o problema particular de ninguém. Ele veio ajudar a resolver, né? Então, ele veio nos mostrar o caminho para a solução. Às vezes, quando eu estou passando por um momento complicado, algum problema, e que eu vou conversar com Deus, eu não posso esquecer que Ele depois vai me responder aos meus questionamentos, às minhas indagações. E Ele vai me responder através da minha consciência, através de circunstâncias, né, e através das pessoas que cruzam o meu caminho. Então, é preciso lembrar que, às vezes, Deus vai agir através de alguém que se permitiu ser instrumento dele. Então, às vezes, eu estou aqui passando por um problema, uma dificuldade, peço socorro a Ele, e Ele, de repente, manda alguém que vem me dar um conselho, ou na minha consciência mesmo, Ele me ajuda a refletir melhor, né? Através do meu mentor, do meu guia, por intuição a gente sente, né? Uma calma, né? Inexplicável. Então, é preciso lembrar mesmo que Deus vai agir através de alguém que se permitiu ser instrumento dele. E esse alguém pode ser até mesmo a última ferramenta, né, para resolver o problema. Então, o trabalho da caridade é como um guia de segurança, né? Ele dá força e elevação para cada um de nós. Então, a dignidade desse trabalho está aqui na nossa alma. E é o que a gente põe nele, nessa caridade. A gente se entrega por inteiro, de coração aberto. Não é uma obrigação, não é um dever. Por isso que eu acho que caridade é algo natural. A gente faz sem nem pensar, quando a gente vê, já está fazendo, né? E em todo trabalho, você deve colocar sua alma. Não é fazer aquele trabalho pensando apenas em bater o ponto, né, e ganhar os bônus horas. Quem, por exemplo, que pediu para, antes de encarnar aqui na Terra, para trabalhar no movimento espírita, né, tendo as mãos limpas. Então, só tem um jeito, e é no trabalho, que é primeiro, essa caridade primeiro é para mim, é para a gente, e depois para os outros. Então, em tudo, a gente está no nosso cotidiano, na nossa vida diária, a gente está sempre atribulado, né? São muitas dificuldades, obrigações, né? Adversidades, imprevistos, e tudo bem, a vida é assim. Só que a gente precisa lembrar que a gente não está imobilizado, né? Não são essas dificuldades que vão nos impedir a fazer um bem. Se a gente quer trabalhar, seja em que área for, ou dependente de religião, quando a gente se propõe a integrar um grupo, né, para trabalhar na caridade, ou então você mesmo, sozinho, você pode esperar que dificuldades surgirão mesmo. Um pneu que vai furar, né?
filhos vão dar problemas, o trabalho também começa a dar problema, trabalho profissional, mas a gente nunca vai perder a possibilidade de trabalhar. Então, a espiritualidade, ela vai permitir que você seja atazanado, né, pelas forças espirituais que não querem o seu progresso. Mas você tem que lembrar, você não está imobilizado. É preciso superar essas dificuldades, ser mais forte, né? E, assim, nós viemos ao mundo para resgatar alguma coisa, assim, né? Senão não seria por isso que a gente estava encarnando aqui numa terra de provas e expiações que está em transição agora. Mas, sobretudo, a gente está aqui para construir o nosso futuro. Tudo o que eu faço hoje vai refletir no meu dia de amanhã, na minha próxima encarnação. Então, todos os nossos sofrimentos, eles são, na verdade, uma premissa, né, de um bem maior que ainda está por vir. A gente fica tentando separar caridade de beneficência, de justiça, de amor, mas para Deus tudo é uma coisa só. Então, caridade não existe, caridade sem justiça, sem amor, né? A lei da caridade, do perdão, do amor, é tudo uma coisa só. E, assim, tem uma mensagem, aqui para concluir o nosso evangelho, tem uma mensagem legal, que eu acho legal, do pai Joaquim de Aruanda, que, na verdade, ele representa um enorme grupo de entidades que se apresentam com essas características, né? Mas é claro que eles já tiveram diversas encarnações, já tiveram tantas experiências, são espíritos que já foram hindus, chineses, europeus, americanos, tiveram muitas vidas e tem muito para nos trazer, né, para nos acrescentar. E eles vêm com esse formato do Petro Velho, porque eles estão ligados a essa sabedoria dessa tradição. Eles encontraram numa encarnação, assim, com a pele negra, a sua iluminação. E, por uma questão assim de estereótipo, eles sabem que eles são cidadãos do infinito e eles não são apegados a nada, né? A cor, eles são a cor da luz. E eles trazem sempre uma mensagem. Eu adoro ler as mensagens dele, porque eles, de uma forma simples, eles tocam profundamente o nosso coração. Então, eu vou pedir licença aqui para ler essa mensagem e finalizar aqui o nosso evangelho, tá bom? Só um minutinho. Eu tinha aberto. Tá. As luzes do bem. Sabe aquelas noites em que você está perdido na mata fechada, sem nenhuma réstia de luz para iluminar o caminho? Você perdido ali grita por socorro, mas ninguém vem. E as nuvens escuras flutuam sobre sua cabeça. De repente, a lua cheia, bonita, formosa, espanta as nuvens escuras e carregadas. Então, a estrela brilhante e a lua formosa iluminam o caminho para você chegar em segurança. Cada menino e menina que trabalha no bem, com as forças da luz, é como uma pequena lua, uma pequena estrela, iluminando a noite escura da alma de homens sem fé e sem coragem. Cada pessoa que vibra com as forças da luz é um pequenino fogo aceso em nome de nosso Senhor. Em lugar de vela acesa, alma acesa. Em lugar de benzer copo d'água, coração aceso. Em lugar de ritual, alma acesa, energia limpa. Existe o tempo inteiro um combate entre as forças da luz e as forças das trevas. Se vocês são sensatos, filiem-se às ordens da luz. Não compliquem, não enrolem. Vocês sabem o caminho certo, fazem errado porque querem. Vocês têm que aproveitar a chance quando ela aparece. Se não aproveitarem, não há lua acesa, o caminho se fecha e as trevas aparecem.
Por favor, parem de reclamar. Aproveitem as chances. Saibam trabalhar direito. Pai Joaquim de Aruanda, recebido espiritualmente por Wagner Borges. Texto extraído do livro Viagem Espiritual, editora Universalista. Pai Joaquim de Aruanda, preto velho, ligado à egrégora espiritual da Umbanda, é um espírito luminoso e muito amoroso. Então é isso, gente. Eu acho que eu consegui falar tudo que eu queria para vocês. Espero que tenham gostado. E essa live vai ficar gravada no YouTube, também no Instagram. Espero que todos gostem e agradeço muito, muito a companhia de vocês. Linda mensagem, né, Larissa? Muito bonita. Meu amor, Luciana, obrigada. Então, gente, já chegou na nossa hora, eu vou ter que finalizar. Linda mensagem, né, Jaqueline? Obrigada. Eu que agradeço a companhia de todos vocês e por terem ficado até o final aqui comigo. Obrigada. Foi ótimo, não foi, Alexandre? Obrigada. Karina, muito obrigada. Agora eu vou fazer nossa oração final, tá bom? Mestre Jesus, é com imensa alegria e satisfação que sentimos Tua presença aqui conosco, que nos emociona, que nos toca o nosso coração, que faz vibrar todas as energias do nosso corpo. Nossa casa se enche de luz, que a paz seja nessa casa, na casa de todos nós, que essas energias de amor possam ser levadas para todos os lugares onde a gente for, que todos se sintam tocados por essas energias, essas vibrações que são derramadas sobre nós e que são emitidas de nós também, que a gente possa atrair e permanecer com essas energias de amor hoje e sempre. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos guie eternamente. Graças a Deus. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Então, é um carinho muito grande que eu sinto de vocês aqui comigo e eu desejo muita paz, muita luz para todos vocês, tá? Vou me despedindo. Um beijo. Tchau. Até a próxima.